Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos... Aleluia. Realizando ajustes após a queda de energia, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, baseados no que eu falei nessa madrugada, foi hoje já, né? Ou hoje ainda, de madrugada, estávamos na vigília. Quantos vieram na vigília? Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, para quem não sabe, desde a pandemia, mais ou menos início de 2020, por ali, a gente não tinha feito mais vigílias, né? Então, retornamos essa noite de sábado para domingo, e foi uma benção, foi muito bom. E aí eu estava falando um pouco sobre a questão, nós falamos, todos que pregaram, falamos sobre o Espírito Santo, alguma coisa relacionada ao Espírito Santo, e eu estava falando sobre arrependimento, e esse é o tema, a frase que eu deixei ontem, ou nessa madrugada, para que você gravasse ela, é a frase que eu quero dar o tema dessa mensagem nessa noite: arrependimento é um mover do Espírito Santo, amém? Repita isso comigo, diga: arrependimento é um mover do Espírito Santo. Com isso eu quero que você entenda que o arrependimento que você sentir, ou que você já sentiu, porque assim, se você tem Cristo na sua vida, você deve ter passado por pelo menos uma experiência de arrependimento, ok? A salvação em Cristo Jesus, aqueles que o receberam como seu Senhor, e se você o recebeu como Senhor, ele se torna seu Salvador, é porque você se arrependeu de um dos principais pecados que existe, que é o pecado de viver fora ou longe da vontade de Deus. E aí nós, ao entendermos isso, visualizamos, vislumbramos o pecado com o qual nós nascemos, porque todos nós nascemos como pecadores, isso vem conosco desde a nascença, não importa o quão bom ou quão ruim tenham sido suas ações na sua infância, adolescência, vida adulta, não interessa, todos somos pecadores e carecemos, necessitamos, precisamos da glória de Deus. E essa glória, uma das coisas que ela faz é justamente trazer salvação para a nossa vida. E o salvo, aquele que aceitou Jesus, você passou por uma experiência de arrependimento. Essa experiência de arrependimento é porque o Espírito Santo moveu na sua vida. Então você pode dizer sim que você já participou de um mover do Espírito Santo. Por que esse tema, estou frisando ele? Porque às vezes quando nós falamos sobre o mover do Espírito, principalmente nós que somos conhecidos como uma igreja pentecostal, nós já pensamos no reteté, no manto, vamos rodar, falar em língua, mistério, cair no chão, subir as colunas da parede gritando em línguas estranhas, dar uma cambalhota, né? A gente ficou na expectativa de uma visão se cumprir nessa madrugada, mas ainda não, né? Isso aí está espalhado entre a galera da mídia ali. O pessoal teve um sonho aí, né? Forte. Nós ficamos meio na expectativa, o final da vigília se acontecer. Não foi dessa vez ainda, mas está quase. Mas ficamos nessa expectativa, né? Isso que o pessoal sonhou para você, eu só não vou falar quem é a pessoa, tá? Mas assim, uma pessoa do nosso meio, ela ia dar estrelinha aqui no palco. Sabe o que é estrelinha, né? Aquele negócio que você fazia quando criança. Alguns não fazem mais hoje em dia, né? Eu não sei se eu ainda faço estrelinha. Mas eu lembro, eu estava uma vez tocando com o Azaf Borba, num congresso aqui em Cuiabá, e aí fez aquele ajunta de música, eu fui um dos guitarristas, toquei com o Azaf Borba, e o Azaf Borba pregando, falando assim: gente, eu que ando tocando o Brasil inteiro, teve uma vez que uma pessoa ministrando louvor, uma pessoa saiu dando estrelinha assim na frente, foi e voltou. Falei assim: olha, eu já vi muito mover de Deus, mas para aquilo eu não estava preparado. E aí o pessoal falando, né, que alguém sonhou com um irmão nosso aqui dando estrelinha. Realmente, se ele fizer isso, a gente não está preparado para essa situação. Vai ser um negócio fantástico. Mas a gente está então condicionado muitas vezes a pensar em mover do Espírito nisso, né, em bastante coisa, bastante agitação, movimento. Mas o arrependimento é um movimento interno, nosso mais profundo do nosso ser é um mover do Espírito Santo. Nós não nos arrependemos de fato sem que o Espírito Santo esteja nesse negócio.
Nós não passamos por um verdadeiro arrependimento sem que o Espírito Santo esteja operando, movimentando na nossa vida. Estávamos falando que algumas vezes quando a gente define a palavra arrependimento, nós queremos utilizar a ideia de mudança de hábito. Não é errado falar que arrependimento é uma mudança de hábito. Você fazia algo, aí você se arrepende e você faz algo diferente, você transforma aquilo. Você para de fazer aquilo anteriormente, começa a fazer de uma outra forma. Exemplo, se você se arrependeu da preguiça, você então começa a deixar de ser um preguiçoso e começa a arrumar sua cama, arrumar seu guarda-roupa, não deixar a roupa espalhada pela casa, nem a toalha molhada no colchão, essas coisas. Meu Deus, virou já pregação para casal, né? Ou para qualquer tipo de pessoa. A preguiça não é exclusiva do homem, né, do sexo masculino, não é exclusiva dos adultos ou dos adolescentes. A preguiça ela é generalizada, tá? É uma coisa que ataca todo mundo, pode atacar qualquer pessoa. Então, se eu me arrependo da preguiça, eu vou logo adquirir novos hábitos. Mas o arrependimento, segundo Deus, não é apenas uma mudança de hábito, porque eu posso mudar hábitos sem essa presença e intimidade com Deus, que o mover do Espírito me conduz a tal. Então, o arrependimento, segundo a Bíblia, primariamente é eu me aproximar da presença de Deus, da sua santidade, de tal forma que essa santidade me leva, é como se você estivesse olhando no espelho. Aqueles que têm mais crise com a idade ou com a pele, essas coisas todas, quando para no espelho e vê alguma coisa diferente no rosto, vê alguma coisa ali, né, no cílio, na linha da boca, no queixo, às vezes uma barba branca que apareceu, um cabelo branco que apareceu, na sobrancelha, quando aparece então o cabelo branco que se destaca, mais ainda, né? E algumas pessoas, elas, quando param no espelho, elas começam a olhar detalhes. Mas nem todo dia você faz isso. Acho que a maioria não, porque não dá tempo. Você passa rápido, dá só aquela jogada de água no cabelo, dá uma penteada mais ou menos, que penteio ainda, e vai embora. Mas tem um dia talvez que você pare e você vai olhar ponto a ponto, mancha a mancha, melasma a melasma, né, irmãs? Meu Deus. O arrependimento do mover do Espírito é você parar diante de um espelho, e esse espelho é produzido pela glória da santidade de Deus, e você começa a olhar o quanto você está sujo, o quanto você está prejudicado pelo pecado. Esse é o arrependimento segundo Deus. Então você para no momento de intimidade, quando a presença dele veio, isso é um lugar de intimidade, e você começa a olhar e falar: Deus, eu não posso mais viver assim, eu não posso mais fazer aquilo, eu tenho que mudar. E daí vem o verdadeiro arrependimento, com pedido de perdão. Obviamente, Senhor, me perdoa, me ajuda, me purifica, me santifica, para mudar a minha vida para algo novo. Esse é o verdadeiro arrependimento do mover do Espírito Santo. É disso que eu estou falando, né? Então eu quero te conduzir a esse ponto de entendimento. E aí vamos lá para alguns textos bíblicos. Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Eu vou pegar uma passagem do Antigo Testamento, tem a ver com parte da história de Israel, é isso aqui, tá? Parte da história de Israel é isso aqui. Eles estavam com Deus, vivendo, de repente eles extrapolavam, pecavam, não se arrependiam, viviam como rebeldes. Aí Deus fazia mais pressão e eles não se arrependiam. Então Deus fazia algo muito forte, e muitas vezes, algumas vezes pelo menos na história, o próprio povo de Israel saiu da sua terra exilado para um outro lugar, para que só assim, era tipo o último recurso de Deus para fazê-los se arrependerem, se converterem e voltarem. E aqui nós temos um momento desse, de uma profecia de restauração sobre Israel. Ezequiel 36, do 24 a 31. Eu os tirarei do meio das nações, e eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne.
Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. A promessa de Deus aqui é da habitação do Espírito Santo na pessoa. Era algo que não era muito comum para eles, porque o Espírito Santo, nessa época do Antigo Testamento, onde nós estamos lendo, o Espírito Santo ele não habitava dentro da pessoa. Ele vinha como visitação e permanecia sobre algumas pessoas, mas não habitava de forma plena ou de forma permanente na vida das pessoas. Isso começa a ser uma realidade a partir de Jesus Cristo. Então, anos depois de Ezequiel, quando Jesus vem, quando ele morre, ele ressuscita e ele envia, como ele havia prometido, o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele vem para definitivamente estar na terra, habitando nos homens, guardando a nossa vida, nos dirigindo. Mas aqui nesse contexto não, mas há uma promessa, já algo que Deus está dizendo e anunciando: olha, eu vou fazer algo em vocês. Mas o que Deus faz, essa promessa do que Ele faz, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então Deus sempre promete. Agora o que vem antes é interessante. O versículo 25: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Havia uma purificação a ser feita na vida do povo antes deles receberem o Espírito, antes deles terem um espírito novo, um coração de carne, e antes de que o Espírito de Deus pudesse estar sobre eles. E isso é um espelho para a nossa vida hoje, porque o que Cristo trouxe para nós é essa realidade. Nós tínhamos um coração danificado, corrompido pelo pecado com o qual nós nascemos, mas Ele veio por meio da sua própria vida e da palavra que profetizava sobre Ele, e continua até hoje para nós como uma profecia válida. Ele veio trazer para nós uma solução. A solução é Ele mesmo, o seu sacrifício na cruz, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus se colocou como um caminho pelo qual nós podemos passar e acessar a Deus Pai, um caminho de salvação. E esse caminho de salvação, claro que ele vai passar por esse ponto anterior, que é onde o Espírito Santo move e gera arrependimento em nós. Esse é o momento da purificação. Semelhante como Deus estava fazendo no povo de Israel naquela época, Deus também trabalha com a purificação da nossa vida hoje. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não sabe o que é salvação, não ter o senhorio de Jesus, essa noite é uma noite de convite para você tomar essa decisão, para você voltar a Deus. Porque de fato, o que aconteceu com a nossa vida? Ao nascermos, na verdade, nós estamos vivendo segundo o nosso interesse e vontade. E nós, de verdade, não estamos preocupados com a vontade de Deus. A conversão, o que nós falamos, olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus, é começar todos os dias, colocar a vontade dEle em primeiro lugar sobre a sua vida. E você rejeitar o pecado com o qual você nasceu. Não importa o quanto de bondade você tenha feito, é algo que está mais interno dentro de você. É algo que precisa resolver lá dentro. E só o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, tem esse poder de resolver o pecado na sua vida. Escute, se você está entendendo o que eu estou te dizendo, ou está começando a fazer sentido, é porque o Espírito Santo está movendo dentro de você. E isso é mover do Espírito. Todo arrependimento, irmão, você que um dia aceitou Jesus, você só aceitou Jesus porque alguma palavra que te pregaram fez sentido, e ela só fez sentido porque o Espírito estava movendo na sua vida. Sabe, essa descrição aqui para o povo de Israel, ela serve muito para nós. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca é que nós estejamos longe dEle. Deus não queria Israel exilado em outros lugares. Deus queria Israel no lugar onde Ele colocou eles. Deus queria Israel na terra onde Ele tinha preparado para eles. Deus queria Israel ali cultuando a Ele no lugar onde Deus tinha escolhido. Mas o povo era rebelde, o povo queria viver a sua vida. Então eles tiveram que ir para longe. Mas a vontade de Deus sempre é essa: eu quero vocês aqui, quero vocês próximos. Eu quero que vocês tenham um coração novo, um coração de carne. Eu quero que vocês tenham o meu Espírito em vocês. Essa é a vontade de Deus para eles. E essa é a vontade de Deus para nós. Ele quer que você tenha o Espírito dele habitando na sua vida. Por isso Ele envia o Espírito Santo para mover no seu coração. Por isso Ele envia o Espírito Santo para começar a te guiar num caminho de arrependimento.
Só para terminar essa leitura, versículo 28. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Sabe, a nossa vida ela pode ter passado por vários tipos de sinais do pecado no nosso coração. Você pode não ter feito grandes ofensas a ninguém, mas toda vez que você teve inveja, toda vez que você teve uma briga, toda vez que você mentiu, toda vez que você sentiu vergonha, toda vez que você quis matar alguém, né? Quantos hoje em dia já não quis matar um ou dois, ou até mais, né? Todas as vezes que você queria ter um tanque de guerra no trânsito, pode jogar uma bombinha naquela pessoa que te fechou. Seu desejo era ser um carrinho de bate-bate, para sair batendo nas pessoas no trânsito, né? Todas essas vezes a manifestação do pecado na sua vida. Todas essas vezes você está vendo o resultado do que é ser um pecador. Todas as vezes que você talvez traiu, omitiu, você causou dano, são justamente os sinais ou sintomas do pecado que nasceu com você. Mas o que Deus trata conosco é justamente a raiz que produz todas essas coisas. Como eu disse, é algo mais interior, é algo muito mais dentro de você. São coisas externas que eu estou falando, mas o que está lá dentro, a raiz, o DNA do pecado, só o sangue de Jesus para tirar da sua vida. E Ele tem isso para você nessa noite, se você abrir o seu coração. Como que funciona essa mudança? O Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8. Jesus ele está falando para nós sobre a natureza do Espírito Santo, e ele vai dizer assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus está falando: olha, eu tenho que ir. Jesus estava vivo, mas ele sabia da sua morte, ele sabia que ele ia ressuscitar e que ele voltaria para o céu. Mas ele vai dizer: olha, eu vou deixar com vocês um outro semelhante a mim, da mesma essência, e ele vai ajudar vocês. E esse Espírito, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Principalmente eu estou falando sobre pecado. O Espírito Santo, ele está aqui, na verdade ele já estava sobre a terra, convencendo do pecado. Existiram épocas que a maioria das pessoas resistiram a esse Espírito. Quando nós pegamos a Bíblia lá no início, em Gênesis, nós olhamos para a história que é famosa de Noé e a sua arca, né, com os animais. Mas o que acontece antes dessa arca ser construída, desses animais, desse milagre acontecer, é que Noé era o único encontrado como justo dentre os homens. E como um só homem poderia ser justo no meio de toda uma geração? Como só um homem poderia se manter justo em meio a toda uma geração? Porque ele era o único que deu ouvidos ao que o Espírito estava direcionando no coração dele. Nós não temos essa descrição, o Espírito Santo na vida de Noé, lá em Gênesis. Mas é a única coisa que poderia mantê-lo assim, é porque no coração dele ele estava sendo movido pelo Espírito. A consciência que hoje nós chamamos, muitas vezes essa consciência, puxa, né, na consciência pesada e tal, tanta gente fala desse formato. É por quê? Porque o Espírito está trabalhando no interior da sua vida. Você não percebeu o Espírito Santo, então nós damos apenas o nome daquilo que nós entendemos, consciência. A consciência. Mas a própria Bíblia diz que tem gente com consciência cauterizada. Cauterizada é quando você, né, de uma maneira cirúrgica, você queima um tecido, uma pele, e ela então fica morta, cauterizada. Tem gente com consciências cauterizadas, resistiram tanto ao Espírito Santo que estão dessa forma. E se está morto, irmão, só existe uma coisa: milagre, né?
O que morreu só tem uma saída: milagre, ressurreição. Então só tem um agir de Deus. Então tem pessoas que já chegaram nesse estágio. Graças a Deus aqui ninguém chegou nesse estágio. Mas você tem oportunidade na sua consciência começar a entender quando Deus está movendo, quando o Espírito Santo está movendo você. E não resistir mais ao Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 7, 51, existe esse pecado recorrente da resistência. E esse pecado está no nosso meio nos dias atuais. Atos 7, 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. O apóstolo aqui pregando, e ele começou a falar, e ele vai olhar para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele e falar assim: olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo como seus pais faziam. Os pais, quando ele fala assim, quando essa expressão é utilizada, está falando dos pais lá no Antigo Testamento, dos profetas, dos líderes de Israel, daquelas épocas anteriores. Porque eles resistiram ao Espírito Santo. Como eu disse, ainda que a Bíblia não deixe isso escrito, né, letra por letra, resistiram ao Espírito Santo, lá em Samuel, lá em Ezequiel, mas eles sim resistiram. O Espírito Santo sempre esteve sobre a terra, e ele sempre impulsionou o coração dos homens, porque esse é o papel dele. Jesus apenas vem e deixa claro isso. Ele fala: olha, o Espírito Santo é o que convence do pecado. Então, sendo mais prático, todas as vezes que dentro de você existe uma certa incomodação sobre alguma atitude sua, todas as vezes que dentro de você existe alguma incomodação sobre o que você falou com uma pessoa, sobre como você tratou alguém, seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, todas as vezes que vem uma incomodação dentro de você sobre o que você deixou de fazer para alguém, você viu alguém necessitado, você viu alguém precisando de uma ajuda, você não ajudou, você não fez aquilo. Todas as vezes que vem uma incomodação porque você mentiu, porque você ofendeu, porque você xingou, porque você fez uma atitude errada, porque você fez um gesto errado, todas estas vezes o Espírito Santo está movimentando dentro de você. Ele está movendo você, e Ele quer mover você em direção ao arrependimento. Esse arrependimento genuíno é aquele momento onde, se você estivesse na presença da glória santa de Deus, e você lembrasse do seu gesto, você lembrasse da sua mentira, você lembrasse de como você tratou aquela pessoa XYZ, você lembrasse de como você pensou na presença dessa glória santa de Deus, você cairia em profunda tristeza, para arrependimento. Porque você veria nesse espelho da glória santa de Deus o quanto você está sujo, o quanto você está prejudicado por esses pecados. E isso é para todos nós, irmãos. Estou pregando para irmãos também. Não é para uma pessoa que não aceitou Jesus, mas é para nós. Está escrito para nós essas coisas. Nós não podemos viver uma vida resistindo ao Espírito Santo. E isso, o que o Espírito moveu no meu coração é que isso é mais comum do que a gente pensa. A gente resistir ao Espírito. E isso é muito negativo. Porque se nós resistimos demais ao Espírito Santo, isso é o caminho para apagar o Espírito. Lembre que existe lá uma recomendação: não apagueis o Espírito. Como é que eu apagaria o Espírito de tanto resistir a ele? Não é que o Espírito, vou usar um exemplo ruim, né? Mas está aqui, tem uma garrafa. Eu resisti ao Espírito, quer dizer que eu estou amassando, apertando até que ele decide existir. Não, o Espírito Santo vai continuar da mesma forma que ele é. Só que o Espírito Santo vai ficar aqui, e eu resisto ao Espírito, 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 e eu estou me distanciando dele todas as vezes. E ele fala mais uma vez e vai começando a ficar mais difícil, porque eu me distanciei. Se você está longe de uma pessoa, ela fala com você, você pede para ela falar mais alto, ou você pede para ela gritar, ou você volta até lá próximo dela, certo? Mas nós estamos fazendo o quê? Resistindo. E resistimos mais uma vez. E nós estamos distanciando até que ele seja apagado. Até que eu não possa mais ouvir a sua voz. Qual o próximo passo depois disso? Uma consciência cauterizada. Aquele lugar onde o Espírito falava com você, onde você sentia um incômodo, uma vergonha da sua atitude, onde você sentia que não foi certo o que você fez, consciência, essa consciência daqui a pouco acostumou-se com aquilo. Acostumou-se com aquela vida,
que não agrada a Deus, porque agora você já não ouve mais. Você se distanciou dele. Então o mover que você quer, muitas vezes, não é o genuíno. Você quer dopamina, você quer sensações, você quer pular, você quer gritar, você quer alegria. E isso é uma dificuldade para nós. A gente quer o mover da agitação. Mas quantas vezes a gente tem que se recolher a ir profundo, para diante dessa glória santa, enxergar quem eu sou. Qual é essa dificuldade, irmãos? A gente não gosta. Por isso que inventaram maquiagem, A gente não quer mostrar as rugas, as falhas, os negócios, e aí você mete uma maquiagemzinha que é para dar uma ajudada, Nada contra, mas quando tem uma pessoa muito maquiada, eu já tenho medo. Eu falo, na hora que tirar tudo isso, o que será que vira, Porque hoje tem um pessoal que é ninja, parece um mágico com maquiagem. É absurdo o que eles fazem. Então, como a gente pode maquiar a vida cristã? Irmão, adquira bons hábitos, seja uma pessoa legal, poste uns versículos na semana, diga que você se sente bem, que você está tranquilo, que você tem uma conexão com Deus, está tomando café com Deus Pai, e que está tudo bem com você. E de verdade, não, nada contra também, mas nada a favor, tá? E de verdade você está longe. Maquiagem. O arrependimento genuíno, você se vê diante dessa glória santa. Pastor, não estou entendendo isso. Então é porque você não conhece a glória santa. Então esse é um dilema, você precisa conhecer. Porque o arrependimento genuíno precisa estar diante dessa intimidade com a santidade de Deus. Então a primeira ação do Espírito, que é nos conduzir ao arrependimento, lá na conversão, não é uma ação isolada que só acontece uma vez. Ela vai continuar acontecendo na vida cristã. Então esse mês, essa semana, talvez hoje, você precisa estar atento se o Espírito não está te movendo para se arrepender de algo. Porque isso é uma coisa que vai continuar acontecendo permanentemente na sua vida. E nós não podemos deixar isso passar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa era uma palavra que foi dada a uma das igrejas que existiam na Ásia, na época de João. Talvez João era como se fosse o mentor dessas igrejas, um pai para elas. E ele escreveu isso para cada uma das igrejas. Mas são cartas que servem cada uma delas como uma lição para nós. E essa carta a essa igreja tem a lição da volta ao primeiro amor. O resumo central disso é: olha, você pode ter começado muito bem, você pode ter iniciado da maneira correta, você passou por um arrependimento genuíno, a tua conversão é verdadeira, mas você no caminho caiu, você no caminho se desviou, você não está nem percebendo. Então volta, arrepende-se. Lembra? O Espírito Santo está aqui, ele não saiu do lugar, mas você está longe. Então volta para o lugar do primeiro amor. Arrependa-se, fala: Espírito Santo, me mostra o que há em mim de verdade, que eu possa, diante do espelho da glória santa do Senhor, ver as minhas debilidades, ver o que está errado em mim. Algumas vezes nós cantamos, que o Senhor sonde o nosso coração e vê se é em mim algum caminho mau, e arranca, Senhor, aquilo que não é teu. Nós devemos realmente cantar e orar isso e fazer disso uma prática nossa comum, sabe? Porque algumas pessoas caem no meio da caminhada, se afastam do primeiro amor e não percebem muito, ou não estão muito preocupadas com isso. Naum, profeta lá no Antigo Testamento, no capítulo 1, talvez nos diga alguma coisa sobre isso. Naum capítulo 1, no versículo 2 e 3 fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos.
o Senhor, no versículo 3, diz: é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. A questão é, Deus é poderoso, Deus vai fazer vingança, Deus vai punir, Deus vai exercer justiça, mas Ele é tardio em irar-se. O que nós podemos chamar de longanimidade de Deus. Ele nem sempre, na primeira pisada de bola que a gente dá, Ele não vem e já nos corrige, dá uma lapada na gente, já arrebenta com a gente, joga no chão, né? Dá cintada, pega um fio de luz e dá umas 3 lambadas nas nossas costas. Deus não faz isso. O Senhor é tardio em irar-se, é longânimo. Abra para mim aí em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro 3, 9, nós temos esse versículo. O Senhor não retarda a sua promessa da volta de Jesus, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro não está escrevendo para incrédulo, Pedro está escrevendo para a igreja dos seus dias. Quem está precisando chegar ao arrependimento? A igreja. Por onde o juízo de Deus começa? Pela sua casa, pela igreja. Então, por isso eu disse que, irmãos, o pecado da resistência ao Espírito Santo é mais comum do que a gente pensava. E de verdade, eu não pensava muito sobre isso, tá? Então, por isso que eu estou pregando sobre isso ultimamente. Pensando sobre essas coisas, refletindo sobre isso, quanto nós podemos estar resistindo ao Espírito no nosso dia a dia, ou na semana, ou sabe, e nós não estamos fazendo coisas bastante práticas a respeito disso, mas eu vou chegar na prática de como a gente resolve. Antes, mais um texto no Antigo Testamento em Amós, capítulo 4. Amós capítulo 4. Porque Deus é longânimo, mas não significa também que Deus seja inativo. Então, o que Ele usa de estratégia? Pressão. Pressão. E aí, conforme nós respondemos essa pressão, é o resultado que vai acontecer. Tinha uma historinha que um urso chegou um dia no acampamento e ele viu uma panela, um caldeirão na fogueira, com, sei lá, um guisado lá, uma carne ensopada, alguma coisa assim. E o urso, cara, irmão, faminto, né? Ele pegou aquele caldeirão, abraçou ele e sentou. O caldeirão estava onde? Na fogueira. Então estava quente. O que o urso sentiu? Queimar. Só que o urso, ele não entendeu muito bem de onde vinha aquilo. E o que ele fez? Ele achou que alguém estava tentando tirar o caldeirão dele. E o que ele fez então? Abraçou mais ainda. E quanto mais ele abraçava, mais se queimava. Até que ele morreu com aquilo que ele estava segurando, achando que outros queriam tomar dele. Então nós temos que prestar atenção naquilo que às vezes nós estamos abraçando, sentindo, mas reagindo da forma errada. Legal, era para você comer aquilo, talvez traria para ele a energia que ele precisava na fome dele, mas foi aquilo que o matou. Nós não podemos abraçar uma coisa que, apesar de ter uma aparência de boa, está nos matando. A gente tem que soltar ela. Sabe, Deus então manda algumas coisas para nós, para fazer mais pressão. Amós 4, também um dos profetas, e ele fala algo bastante interessante sobre como Deus fazia essa pressão. Capítulo 4, versículo 6 em diante. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Qual era a finalidade de Deus deixar eles passar fome? Conversão. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Ontem o profeta Everton terminou a vigília falando sobre a questão de chuva, né? Se a chuva não vier o seu ciclo correto, início, meio, fim da colheita, pode estragar toda a colheita. Deus, antes da colheita, parou a chuva, secou. Mais pressão. Versículo 8. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês
não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu castiguei com o crestamento e a ferrugem, os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito, matei os seus jovens à espada, aqui já fala de guerra, né? Fala de doença e agora fala de guerra. Deixei os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Agora, olha para isso. Portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus, porque é Ele quem forma os montes, cria o vento, declara os seres humanos. Qual é o seu pensamento? Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Ele foi aumentando pressão, fome, seca, veio doença, veio guerra. Ele disse que destruiu alguns como destruiu Sodoma e Gomorra. Talvez ele tenha mandado pedra do céu cair sobre eles e matar, algumas catástrofes naturais. Eles não se convertiam de forma alguma. De jeito nenhum eles se converteram. Com tanto de pressão, ainda assim eles não se voltaram para Deus. Agora imagine, Deus é longânimo, Deus ele é tardio em irar-se, Deus ele gera algumas pressões. Puxa pastor, isso já não é a ira de Deus? Não, isso ainda não é a ira dele. São ferramentas que ele tinha e estava utilizando para um povo extremamente rebelde, obviamente, né? Porque quanto mais rebelde era o povo, mais dura eram as pressões que ele tinha que colocar. Agora, irmão, se você tem um toque do Espírito Santo na sua vida e você não está aproveitando disso, você prefere voltar para essa modus operandi do Antigo Testamento, e Deus começar a tirar a sua comida, Deus começar a tirar a sua chuva, Deus começar a tirar a saúde? Claro que não. E Ele não está, não que Ele não faça isso hoje, mas como Ele atua hoje no seu interior pelo Espírito Santo. Mas aí você erra e não acontece nada, tudo bem. Você erra de novo e não acontece nada, você fala, está tudo certo. Você erra mais uma vez, nada, então está tudo bem, nada a ver com o que eu estou fazendo. E assim as coisas estão seguindo, mas não significa que Deus uma hora não traz o caderno com tudo anotado e fala assim, vamos fechar a conta? Vamos fechar a conta, eu e você? Só que você está longe demais, passou tempo demais. Vou te lembrar de uma parábola. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que elas se prepararam para o casamento. E as virgens naquela época tinham que seguir o cortejo do noivo, que era o que chegava na casa da noiva para o casamento e tal. E aí essas 10 virgens prepararam suas lâmpadas com azeite, mas como o noivo demorou, elas adormeceram. 5 que eram prudentes levaram azeite extra, e 5 que não eram prudentes não levaram, só tinham da lâmpadazinha. Demorou, as lâmpadas se apagaram, e quando ouviu-se o clamor, o grito, o noivo vem aí, então está na hora de começar a procissão, as noivas se levantaram. Essas noivas, na verdade não são noivas, falando de noivas, são virgens, são as damas de honra da época, tá? Então essas damas de honra se levantaram, porque o costume era que fossem também jovens, solteiras, virgens. Então essas 10 meninas eram assim. Essas damas de honra se levantaram, as que eram prudentes, que tinham azeite extra, colocaram, acenderam as lâmpadas e falaram, vamos embora, vamos seguir a procissão, vamos seguir a festa, vamos com o noivo lá até a casa da noiva. As outras 5 que não levaram falaram, mas a gente não tem mais, dá-nos do azeite de vocês. E as 5 prudentes falaram assim, não podemos, porque se a gente dividir agora, as 10 não vão ter lâmpadas acesas até chegar na casa da noiva. Então dá um jeito vocês de ir para algum lugar procurar azeite, aí vocês voltam, tá? E assim foi, e diz na parábola que quando terminou a festa, o noivo entrou, fechou a porta, o salão, festa acontecendo, chegaram aquelas 5 que saíram para comprar o azeite, e aí elas não puderam mais entrar na festa, não puderam participar daquilo. Essa parábola, ela fala simplesmente, o alvo dela, o objetivo dela, fala sobre preparo.
a questão de estar preparados, a questão de estar prontos. E uma coisa que eu gosto de pensar sobre essa parábola é o seguinte: não deixe que ninguém menospreze nem atrapalhe o seu preparo. Sabe? Porque tem crente do seu lado que vai falar assim, mas não precisava de tanto. Esse crente do seu lado que diz que não precisa de tanto, que não precisa de tanta santidade, não precisa de tanta Bíblia, não precisa de tanta oração, não precisa de tanto jejum, não precisa de ir na vigília, ele é uma dama de honra nécia. Está menosprezando o teu preparo. E é o seguinte, o preparo individual, você não vai poder compartilhar com ele o teu preparo. Continue seguindo você o seu preparo. Não fique triste pelo outro que não te entende. Tente ajudá-lo. Fala, olha, você devia se preparar. Mas o meu preparo eu não vou interromper por causa de você. Eu não vou dividir com você porque não tem como dividir. O azeite, né, se fosse um óleo, até teria, mas o preparo não tem como dividir. Não tem. A sua vida de santidade não tem como dividir com ninguém. Mas que vão tentar menosprezar você, vão. Vão tentar diminuir o teu preparo, vão. Vão tentar dizer que você não precisa de tudo isso, vão. Não se deixe enganar. Mantenha o seu preparo. Deixe que deixe que as suas lamparinas, né, permaneçam acesas, como a gente canta aqui. Deixe óleo extra preparado. Fique preparado. Porque se eu voluntariamente me preparo, eu não preciso passar pela pressão. Quem não se voluntariamente preparou vai ter que enfrentar a pressão da parte de Deus. E Ele vem com pressão, mais cedo ou mais tarde, sobre a vida de qualquer pessoa. Então, essas formas de nós nos prepararmos, né, seja debaixo de pressão ou voluntariamente, estão disponíveis para todos nós. Então, não deixe ninguém desprezar seu preparo. Agora, 3 coisas bastante práticas para encerrar. Como eu sigo esse movimento do Espírito Santo do arrependimento? Já que o arrependimento é algo tão importante, porque se você não entendeu até agora, vou dizer, o arrependimento é essencial na vida cristã. É por ele que a gente entra, é por ele que a gente continua vivendo a vida cristã, e é por ele que nós vamos acessar o reino de Deus. Porque vivemos uma vida baseada em arrependimento genuíno. Como eu mantenho esse arrependimento? 3 passos práticos. Primeiro, exponha-se à palavra. João 17, 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Foi? Tem alguém aí? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a primeira forma de você aprender a mover-se com o Espírito Santo, exponha-se à palavra de Deus. É ela quem nos santifica, porque ela é a verdade. E a verdade dói. Assim como eu falei, muitas vezes se você olhar no espelho, e se você parar com bastante atenção, e se você colocar uma boa luz no seu espelho do seu banheiro, você vai ver o tanto de imperfeição no teu rosto. Quanto mais exposto à palavra de Deus, quanto mais exposto à verdade, mais as mentiras que existem na minha vida vão ficar visíveis, mais o mau padrão da minha vida vai ficar visível, mais a parte ruim do meu caráter vai ser exposta. Exponha-se à palavra. Segundo passo prático, oração. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oração específica. Senhor, porque se você não está percebendo, e faz muito tempo, irmão, que você não percebe um pecado na sua vida, rapaz, está bem errado essa história. Então fala, Senhor, sonda-me. Irmão, é sério, se a gente faz muito tempo que a gente não percebe nenhum pecado na nossa vida, tem alguma coisa de muito errado. Ou você está em coma e o que você está ouvindo agora, na verdade, é porque você está no hospital e você está em coma. E tu sofreu um acidente e isso aqui nada é real.
Ou é porque de fato nós estamos com ouvidos tão tampados para o Espírito que nós não estamos mais percebendo pecados na nossa vida? Então comece pela oração, exponha-se a palavra, ore: Senhor, sonda a minha vida. 1 João capítulo 1, versículo 9, terceiro passo prático: confesse. 1 João 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você precisa falar. Eu vi um pecado na minha vida, então agora trata com ele. Você precisa tratar com o pecado, você precisa confessá-lo. Então 3 passos práticos para como nós seguimos o mover do arrependimento que o Espírito Santo está gerando em nós: exponha-se a palavra, ore, confesse. São 3 coisas simples que você pode fazer para a sua vida, e você vai crescer nesse assunto, você vai manter a sua vida. Como eu disse, o arrependimento, nós entramos por ele, nós temos que permanecer a vida cristã, e é por causa do arrependimento que nós permanecemos, nós vamos acessar o reino de Deus. Eu quero ler um último versículo com você, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: João Batista dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista veio pregar, ele começou já falando sobre o reino. E essa é a pregação que nós temos até hoje. O reino dos céus, ele está pronto e ele está disponível para quem está vivendo essa vida de arrependimento. Nós vamos passar por um grande avivamento antes de entrarmos no reino dos céus. E todos os que estiverem vivendo essa vida com corações arrependidos diante do Senhor vão experimentar desse grande avivamento. Porque são como aquelas virgens preparadas, aquelas damas de honra que estavam prontas de sua preparação. Mas os que não se prepararam vão ficar fora disso. O grande derramar de Deus vai vir. A chuva serôdia, ela vai chegar no tempo certo. Vai encher corações como nunca antes vimos na história da igreja. Milagres e sinais vão acontecer, mas quem serão aqueles que estarão no meio desse mover? Aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam com seus corações em profundo arrependimento. Aí mesmo, logo 2 capítulos após, em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós esperamos o grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus vai voltar para essa terra. Até lá, precisamos aprender a guardar o nosso coração, a seguirmos esse mover de arrependimento gerado pelo Espírito Santo, para guardarmos a nossa fé, para segurarmos a nossa coroa, para vivermos uma vida que de fato glorifique a Deus, que esse é o ponto central da vida de todos nós. Se você tem um chamado e um propósito e você não sabe, eu vou dizer pelo menos um: você nasceu para glorificar a Deus nessa terra. Mas não vamos glorificar a Ele genuinamente com maquiagem espiritual. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento genuíno, na presença da sua glória santa, sermos expostos ao ponto de nosso coração doer e falar: Deus, eu não posso viver assim na presença do Senhor. Eu não posso estar assim diante daquele que me amou e entregou o seu Filho pela minha vida. Eu não posso estar assim diante daquele que carregou os meus pecados na cruz. Eu preciso de mudança. Isso é talvez uma das frases que resuma uma pessoa que chegou em arrependimento genuíno. Eu preciso de mudança. Então que Deus possa, no seu coração, achar um lugar onde Ele pode falar, achar um lugar onde Ele pode mover o seu Santo Espírito, e você não resista, mas você mova-se junto, Não fique com vergonha de ver a sua face na presença da glória santa dEle, mas que você possa entender que, diferente da vida natural, que tem alguns procedimentos que são só para maquiar, o Espírito Santo, Ele consegue tirar as manchas e rugas da nossa vida interior. Ele consegue deixar uma noiva pura, santa, sem mancha, sem ruga, adornada para a volta de Jesus. E Ele vai fazer isso indivíduo por indivíduo, amém?
E é isso que Ele deseja para nós nessa noite. Eu pedi que você fique em pé nessa hora em nome de Jesus. Talvez Deus tenha te lembrado de alguma coisa, e esse é o momento de você entrar nessa conexão com Ele, com a santidade dEle. É o momento de você ter uns minutos, talvez na intimidade dEle. E você vai ter alguns minutos para você aproveitar, já que você sentiu. Então, não desperdice isso, né? É bom quando está fresco o negócio. Fala, Deus, eu lembrei de alguma coisa. Deus, eu fiz algo. Eu falei isso nessa madrugada sobre a minha própria experiência pessoal. Então, aproveite o momento. Ou se você entendeu que faz tempo que você fala, rapaz, eu acho que eu não estou pecando faz uns 10 anos já. Fala, não, se é tudo isso, então acho que você entendeu que tem alguma coisa errada aí, né? Então é o momento de, no mínimo, pegar o texto lá e falar assim, Deus, sonda o meu coração. Perscruta o mais interior da minha vida. Vê se há em mim algum caminho mau, né? Sonda-me. Porque o Senhor conhece realmente o nosso mais íntimo. O Espírito Santo conhece o nosso mais íntimo. Então nós temos que contar com a ajuda dele de fato. Às vezes nós mesmos nos enganamos, né? A Bíblia adverte para tomarmos cuidado, para não nos enganarmos a nós mesmos. Irmãos, esse negócio é uma das consequências do pecado com que a gente nasceu. A gente é tão... que a gente, além de enganar os outros, a gente consegue enganar até a gente. Então é isso, a gente tem que ser livre disso. E se a gente se engana... isso é um grande desafio para nós vivermos arrependimento genuíno. É tirar o nosso auto-engano. É arrancar isso de nós. O auto-engano da nossa vida. Então feche seus olhos por um instante. Comece a orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos e pedimos para que o Senhor possa, nesse tempo aqui, Senhor, que nós temos diante do Senhor, falar aos corações, trazendo na mente, Senhor Deus, lembranças, ou trazendo na mente uma palavra que gere um despertamento, trazendo na mente uma palavra, Senhor Deus, que gere em nós uma oração mais específica, talvez por uma atitude, talvez por uma situação, por um relacionamento onde nós erramos, onde nós pecamos, e onde é necessário nós obedecermos e seguir o Espírito Santo num caminho de arrependimento nesse momento. Senhor, como sempre temos orado, nos coloca diante da Tua presença, Deus, porque é na Tua presença em que nós somos confrontados com o pecado, com o engano, Senhor Deus, com aquilo que é de errado dentro da nossa vida. Por isso nós oramos a Ti, Senhor, nessa hora. Fala conosco, Espírito Santo, move no nosso meio. Eu quero que você continue orando. Você nem precisa cantar, apenas mantenha a sua oração diante do Senhor. Você vai escutar essa canção e você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, Deus. Senhor, estou aqui. Estou aqui para arrependimento, para seguir e se mover do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Se você não sabe o que orar, ore. Eu me rendo, O que você está ouvindo, faça essa oração dizendo, Senhor, eu me rendo a Ti nessa noite. A Ti, Senhor. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida.
fale isso com sinceridade. Peça a Ele, Senhor, vê se é em mim, Deus. Vê se há em mim algo que não te agrada, e arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Perguntar nessa noite, alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Como eu disse, nós entramos na vida cristã por meio do arrependimento, e se Deus tocou no seu coração e você sentiu esse mover nessa noite de perceber que a sua vida tem sido vivida longe de se preocupar com a vontade de Deus para você, e essa é uma noite de decisão para você, e você diz: não, eu quero colocar a minha vida nas mãos dele, e você recebe Jesus como Senhor, aquele que vai te direcionar em todas as coisas agora. Que você levante uma das suas mãos aonde você estiver. Alguém vai orar com você. Você não vai precisar sair do seu lugar, apenas levante uma das suas mãos. Se você está tomando essa decisão nessa noite de entregar a sua vida para Jesus, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que o sacrifício dele na cruz é para você, é por você, é para salvar a sua vida. Se alguém, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você e vamos abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Há alguém? Nós queremos encerrar essa reunião, mas se você deseja fazer isso, não queremos ir embora sem abençoar a sua vida. Se não há, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, para que o Senhor conduza você nesses dias e nessa semana. Que Deus abençoe esse mês que nós estamos começando. Que a graça dEle, o amor dEle, a bondade, o poder do Espírito Santo acompanhe a sua vida. Ele possa falar com você, você possa ouvir a voz do seu Deus enquanto você trabalha, enquanto você caminha, enquanto você estuda, enquanto você vai, enquanto você vem para a sua casa de todos os lugares. Que a bondade dEle te conduza em todas as coisas. Que os seus ouvidos espirituais estejam abertos e atentos para ouvir a doce voz do Espírito Santo. Que você seja movido com o Espírito Santo nesse tempo de preparo para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Que você seja preparado, preparada para o grande mover e agir de Deus que está sendo derramado sobre nós. Temos sinais de uma grande chuva vindo sobre nós, da glória de Deus. E que você esteja pronto para esse tempo de grande colheita e abundância no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém?
Amém.